Pessoal, vê essa questão 67. Um site de estatísticas de futebol analisou o número de gols feitos ao longo da carreira de um atacante que se aposentou precocemente aos 31 anos devido a uma lesão. Esse jogador começou a carreira profissional aos 17 anos de idade e marcou 3 gols com essa idade. Com 18 anos marcou 7, com 19, 11 e assim por diante, mantendo esse padrão até os 30 anos. Sabe-se ainda que com 31 anos ele não marcou nenhum gol antes de sofrer a lesão. Quantos gols esse jogador marcou ao longo de sua carreira profissional? Então, essa é uma questão clássica de progressão aritmética. Se a gente analisa aqui esse padrão, no primeiro ano de carreira ele marca 3 gols, no segundo marca 7, no terceiro marca 11 e esse padrão se repete. Então, se eu quiser descobrir como que está sendo o crescimento dessa progressão aritmética, basta eu subtrair um número pelo seu antecessor, um termo pelo seu antecessor. Então, 7 menos 3 é 4. Ou seja, cada ano ele marcava 4 gols a mais que no ano anterior. E ele pergunta quantos gols foram marcados ao longo de sua carreira. Para eu saber disso, é importante que eu saiba, no mínimo, a quantidade de gols que ele marcou no seu último ano de carreira, que foi aos 30 anos de idade. Como é que a gente vai fazer isso? Vê, a gente pode utilizar a fórmula do termo geral de uma progressão aritmética que diz o seguinte: o enésimo termo, que é aquele termo que eu quiser procurar, é igual ao primeiro termo mais n menos 1 vezes a razão dessa progressão aritmética, que é o crescimento dessa progressão aritmética que a gente já descobriu que é 4. Então, o enésimo termo eu vou chamar de A30, que é quantos gols ele fez aos 30 anos de idade. E o primeiro termo, nesse caso, eu não vou chamar de 1, eu vou chamar de A17, porque ele inicia a carreira com 17 anos. Isso aqui mais n menos 1 vai ser 30 menos 17, que dá 13, vezes 4, que é a razão. Aqui, inclusive, eu já poderia até substituir a 17, que a gente já sabe, por 3. Não, ele faz 3 gols no seu primeiro ano de carreira. Então, a 30, que é a quantidade de gols que ele fez aos 30 anos de idade, vai ser igual a 3, mas lembra que primeiro a gente multiplica. Então, 13 vezes 4 é 52, mais, quer dizer, 52 mais 3, 55. Então, eu sei que ele fez 55 gols aos 30 anos de idade. E a partir de agora, para fazer toda essa soma, para descobrir quantos gols ele fez em toda a sua carreira, eu posso utilizar a fórmula de Gauss. Como é isso? A fórmula de Gauss, a soma de uma progressão aritmética é igual ao primeiro termo, que nesse caso é 3, mais o último termo, que é 55, vezes a quantidade de termos totais. Então, dos 17 aos 30 anos, quantos termos existem? Se você for contar na mão, você poderia simplesmente fazer 30 menos 17, que dá 13, e soma 1. Por quê? Porque quando você faz 30 menos 17, é como se você excluísse o 17 dessa contagem. Mas aí o 17 deve ser incluso, porque ele é sim um termo dessa contagem. Eu digo assim, a quantidade de gols que ele fez aos 17 anos, o termo 17. Então, seria 30 menos 17, que dá 13, mais 1, 14. E aqui a gente divide por 2. Então, 3 mais 55 é igual a 58. Estou fazendo aqui. Vezes 14 sobre 2. 14 sobre 2 é 7, então eu posso fazer apenas 58 vezes 7. Se a gente multiplica 58 por 7, a gente encontra que a quantidade total de gols que ele fez em toda a sua carreira foi igual a 406 gols, sabendo que aos 31 anos de idade ele não marcou nenhum.